Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre porcentagem e, querendo ou não, engloba também uma parte de interpretação de enunciados matemáticos e grandezas proporcionais. Vamos lá? Se liga aqui nessa primeira questão que eu separei pra gente. A turma de primeira série da Escola Maria do Rosário é composta por 25% de meninas mais 30 meninos. Assinale a alternativa que corresponde a 50% da quantidade de meninas. Bom, nessa questão, o primeiro passo aqui é a gente separar os dados da melhor forma possível. Perceba que os dados importantes são porcentagem de meninas, 25%, quantidade de meninos e a pergunta que a questão está valendo pra gente. Beleza? Bom, uma coisa a gente consegue ver rapidinho, que é o seguinte. Nós temos uma turma que é formada por meninos e meninas. Se 25% são meninas, quantos por cento são meninos? O que falta para completar os 100%, certo? Nós temos a turma toda, 25% meninas, o restante meninos. Ou seja, os meninos são 75% do total. E ter essa sacada permite que a gente resolva o restante da questão de modo tranquilo. Porque, veja só, se nós temos que 30 são meninos e esses 30 correspondem a 75% do total, a gente consegue encontrar o total a partir disso. Lembra da relação de parte pelo todo? Vou escrever, ó. P% de T é igual a... Eu vou escrever aqui como MO. Vamos entender o que eu quis dizer com isso? Uma certa porcentagem do total é igual à quantidade de meninos. Tudo bem? Bom, essa porcentagem eu sei qual é. 75. Sei que 75% do total, então de T, pode ser o nosso total, é igual à quantidade de meninos, que é 30. Percebe que nós temos aqui uma equação com uma única incógnita, que é o total? Vou melhorar um pouquinho, ó. 75 sobre 100 igual 30 sobre T, certo? Passou o T dividindo, porque esse D na matemática representa vezes, né? Seja 75% vezes do total, e o total a gente já passou dividindo. A parte pelo todo na relação de porcentagem, a parte pelo todo na relação de grandezas que nós temos aqui para comparar. Tranquilo? Agora é só fazer a continha suave, nós vamos ter o seguinte resultado, ó. Só passei dividindo aqui para a gente poder enxergar. Mas, ó, simplificou aqui, ó, dá para dividir por 25 em cima e embaixo. O resultado vai ser 3 quartos. Ou seja, quer dizer que 3 quartos é igual a 30 sobre T. Beleza? Aí eu vou te mostrar uma coisa. Você pode resolver isso aqui. Passa o T multiplicando para lá, o 4 multiplicando para lá e depois o 3 dividindo para isolar o T. Mas você também pode pensar em grandezas diretamente proporcionais. Porque, olha só, não são duas razões que estão igualadas aqui por essa equação? É só você pensar no seguinte, daqui para cá o que aconteceu? Você multiplicou por 10, não é? Então daqui para cá, para manter o equilíbrio desse resultado, você também precisa multiplicar por 10, beleza? Sendo assim, você encontra sem maiores problemas que o seu total de alunos aqui, nessa sala, é 40, beleza? Mas a questão não acaba por aí, porque o que nós queremos, no final das contas, é 50% da quantidade de meninas. Bom, mas uma vez que a gente tem o total e tem a quantidade de meninos, fica tranquilo para encontrar o que a gente quer. A quantidade de meninas, então, nessa turma, que eu vou chamar aqui de MA, vai ser o total menos o MO, que é a quantidade de meninos. Tudo bem? Então, a quantidade de meninas vai ser igual a 40 menos 30. Ou seja, isso é igual a 10. E aí, para chegar de fato no que a questão está perguntando para a gente, basta calcular 50% de 10, ou seja, metade de 10. Então eu vou chamar aqui de Q, que é a quantidade que o enunciado pediu para a gente, igual 50% de 10, que é igual a 5. Tudo bem? E essa quantidade você encontra na sua alternativa número B. Tranquilinho? Agora se liga no enunciado dessa questão número 2.
Uma determinada escola paga para o seu diretor o salário de R$ 1.800 e para os seus professores o de R$ 1.200 neste ano de 2015. Nas negociações trabalhistas, o salário do diretor em 2016 será R$ 1.980. Sabendo que o salário dos professores será reajustado na mesma proporção, qual será o salário dos professores em 2016? Bom, aqui nós temos duas formas de pensar nessa questão. A gente pode pensar em grandezas diretamente proporcionais, pode montar essa relação, mas vamos pensar na relação de porcentagem agora, que é o nosso tema principal dessa aula. Bom, para a gente pensar em quanto variou isso aqui e manter a proporção, aumentar na mesma proporção o salário dos professores, a gente precisa entender qual foi a variação relativa percentual do salário do diretor. Se a gente encontra qual foi essa variação relativa percentual, ou seja, qual foi o percentual de aumento, a gente aplica o mesmo percentual de aumento no salário dos professores. Vamos lá? Bom, para calcular a variação relativa percentual, vou chamar aqui, relativa percentual, a gente vai fazer o valor final menos o valor inicial relativo ao valor inicial, comparado com o valor inicial, e transformar isso aqui em porcentagem, certo? Agora é só substituir ali os nossos dados. Lembrando que a gente está fazendo para o salário do diretor, que é o único que a gente tem o valor final e inicial, certo? Então a nossa variação relativa percentual vai ser 1.980 menos 1.800, tudo isso dividido por 1.800 e depois multiplicado por 100%. Se você quiser logo de cara, simplifica esses dois zeros aqui, em cima e embaixo. Deixa a porcentagem lá, que é o que a gente quer. E agora vamos resolver essa parte aqui, Nós temos que a variação relativa percentual, então, vai ser 180 dividido por 18%. 180 dividido por 18 geralmente dá 10. Então você pode dizer que a variação relativa percentual nesse caso aqui foi 10%. E agora, para a gente poder encontrar o salário dos professores, a gente simplesmente aplica um fator de aumento de 10% no salário do professor em 2015. Ou seja, você pode fazer lá que o valor final vai ser o valor inicial vezes 1 mais P%. E aí, a partir disso, tem que o valor final é igual ao inicial, 1.200, vezes 1 mais 10%, que foi a variação que a gente encontrou. Beleza? Lembra que 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, isso daria 0,1, Então, o fator de aumento de 10%, ele é representado por 1,1. E aí, resolvendo essa simples multiplicação aqui, a gente vai encontrar que esse valor final seria igual a R$ 1.320. Esse será o salário dos professores em 2016 e você encontra isso na sua alternativa número D. Tranquilo, pessoal? Se liga aqui no próximo quadro para a gente resolver as próximas duas questões. Agora aqui com as nossas questões números 3 e 4, dá uma olhada no enunciado. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de $1 milhão ao FMI, Fundo Monetário Internacional, para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com taxação de juros compostos de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida no corrente ano de 2015 em dólar. Considere 1,085 elevado à quinta, aproximadamente 1,5. Então, pessoal, nessa questão aqui, o que nós temos é o seguinte. Um valor inicial de 1 milhão que vai sendo cobrado sobre ele, vai incidir sobre ele uma taxa de juros de 8,5% ao ano e um dado de aproximação aqui, que a princípio parece não fazer muito sentido. Mas olha só, como ele pede para a gente calcular qual é o valor da dívida no corrente ano de 2015, a gente tem que pensar, de 2000 até 2015, quantos anos essa dívida passou então?
15 anos, certo? Então, o nosso período aqui para essa conta será um período de 15 anos. Então, período de 15 anos. Aí você pergunta, professor, mas por que é importante a gente pensar no período? A gente vai usar o período para alguma coisa? Vai. Porque lembra que quando a gente viu na nossa última aula sobre formação de juros compostos, como a gente chega no valor final, a gente chega dessa forma aqui, ó. O valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais P% elevado a N. E aí vamos lembrar os componentes dessa fórmula. O valor final é o valor onde a gente vai chegar depois que correrem os juros. O valor inicial é o valor de partida da nossa dívida. P% é a nossa taxa de juros, certo? E esse N aqui é justamente o período que aquela taxa vai ser aplicada. Quantas vezes aquela taxa vai ser aplicada, beleza? No nosso caso, vamos substituir as incógnitas aqui pelos valores que o nosso enunciado nos deu, beleza? O valor final é o que a gente quer descobrir, então continua VF. O valor inicial é 1 milhão, vou colocar só 1 aqui, a gente sabe que o resultado sai em 1 milhão, tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, 1 mais P%, a nossa taxa anual de 8,5%. E aí, como a taxa é anual e vão passar 15 anos, quer dizer que vai ser essa taxa aqui, esse fator de aumento sendo aplicado 15 vezes, então elevado a 15. Tranquilo? A partir de agora, esse 1 aqui multiplicando já não faz mais diferença para a gente, era só para a gente visualizar como construir. Agora, a gente vai trabalhar só com essa parte aqui, ó. Esse número dentro do parênteses é o nosso principal agora, que a gente precisa trabalhar com ele. Esse 8,5% é a mesma coisa que 0,085. Professor, mas por que 0,085? Lembra que é o 8,5 dividido por 100. Então a vírgula está andando 2 casas para a esquerda, beleza? E aqui elevado a 15. Agora é que o nosso dado do enunciado começa a aparecer de forma um pouco mais explícita, percebe? O valor final, então, ele é 1,085 elevado a 15. Só que você fala, pô, professor, mas ali está elevado a quinta. Como é que eu vou usar isso agora? Bom, se a gente lembrar na nossa aula de potenciação, você vai lembrar do seguinte que eu vou escrever aqui agora. Ó. O valor final ele pode ser escrito como 1,085. A gente precisa usar o dado do enunciado, não é? Elevado a quinta. Só que não está igual ainda. Tem alguma forma da gente escrever uma relação para fazer o expoente virar 15 e a gente ter o valor que a gente quer de fato? Tem. Lembra que tem uma propriedade de potência que quando uma potência está elevado a um outro expoente, a gente manteria a base e multiplicaria os expoentes, certo? 5 vezes 3 daria 15. Então, essa forma de olhar para o problema favorece a nossa resolução, dada essa aproximação que o enunciado deu para a gente. Tranquilo? Aqui agora fica fácil, que a gente vai trocar esse cara aqui de dentro pelo dado do enunciado. Então, o nosso valor final nada mais é do que 1,5, que é esse cara aqui de dentro, elevado ao cubo. E essa conta é bem mais tranquila de fazer do que um número com 3 casas decimais elevado à 15ª potência. Então as propriedades de potência estão aí para simplificar os nossos cálculos também, beleza? Bom, essa conta aqui você pode fazer aí rapidinho. Você vai encontrar que esse valor é igual a 3,375. E lembra que o nosso resultado aqui sai em milhões, né, de dólares. Então, milhões. Essa aqui é a nossa resposta final, o valor da dívida no corrente ano de 2015. Tranquilo? Aí você vai lá, chega nesse valor e assinala a sua alternativa C. Belezinha? Agora vamos para a questão número 4. Na questão número 4, o enunciado está dizendo o seguinte: os Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Brasil, contarão com a participação de 10.500 atletas. Considerando que desses atletas, 8.400 são do sexo masculino, qual a probabilidade de que, em se escolhendo aleatoriamente um atleta, este seja do sexo feminino? Então, olha só o que está acontecendo.
nós temos aqui como dados o total de atletas e o total de atletas do sexo masculino. E queremos saber a probabilidade de escolher um atleta do sexo feminino. Para isso, o que a gente precisa fazer? Podemos pensar de duas formas. A gente pode encontrar um número de mulheres e calcular a porcentagem de número de mulheres sobre o total, ou a gente pode calcular a porcentagem do número de homens sobre o total e aí ir pelo complementar, igual a gente fez na questão número 1. Vou fazer das duas formas. Olha só, se a gente pensar primeiro em encontrar a quantidade de atletas do sexo feminino, é só a gente fazer a subtração entre esses dois números aqui, certo? Então, total de atletas do sexo feminino, que eu vou chamar de F, é o total de atletas, 10.500, menos o total de atletas do sexo masculino, que é 8.400. E aí a gente encontra que esse F é igual a 2.100. Legal, primeiro valor encontrado. Agora, para a gente encontrar uma relação entre o número total de mulheres e o número total de atletas, a gente transforma esse número em porcentagem. Qual é a porcentagem de mulheres dentro do total de atletas? E como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar de P% do total igual a 2.100. Certo? Lembra dessa relação? Bom, a partir daí, o que a gente pode pensar? Que então esses P% é como se fosse P sobre 100. O total eu já vou passar dividindo e trocar por 10.500. Então a nossa equação vai ficar assim, ó, 2.100 dividido por 10.500. A gente simplifica 2 zeros aqui embaixo, 2 zeros aqui em cima. Você pode não estar vendo ainda, mas 21 dividido por 105 é a mesma coisa que 1/5. A gente consegue simplificar essa fração aqui, dividindo por 21 em cima e por 21 embaixo. E aí a gente vai encontrar o seguinte, ó, P% é igual a 21 dividido por 21 dá 1, 105 dividido por 21 dá 5. E aí ainda cabe mais uma simplificação se você quiser. Passa o 100 multiplicando, e aí vai ficar 100 dividido por 5, que é igual a 20. Se o nosso P é igual a 20, quer dizer que a probabilidade de escolher aleatoriamente uma mulher entre os 10.500 atletas é 20, o quê? Por cento. Beleza? Então essa é a primeira forma da gente pensar nessa questão. A outra forma é basicamente a mesma coisa, só que fazendo a conta com referência ao número de homens dentro do total. E aí, basta você calcular uma probabilidade 2 aqui, que eu vou chamar, que seria essa probabilidade 2, essa porcentagem, né, do número de homens sobre o total, é igual aos 8.400, que é a quantidade de atletas do sexo masculino. Sendo assim, o que a gente vai fazer agora? Bom, aqui é o que a gente quer calcular, esse valor a gente tem, passa dividindo igual a gente fez aqui. Você vai ter esse P2% igual 8.400 dividido por 10.500. De novo, vamos simplificar 2 zeros aqui em cima e embaixo. E 84 sobre 105 também dá para simplificar. E adivinha por quanto? 21 mais uma vez. Se a gente simplificar em cima e embaixo por 21, você vai encontrar 84 dividido por 21 dá 4. 105 dividido por 21 dá 5. E aí você já sabe, né? Se a gente passasse esse 100 multiplicando aqui e dividisse por 5, daria 20. E aí vai ser esse resultado vezes 4. Você vai encontrar que o seu P2, então, é igual a 80. Bom, mas se a probabilidade de você escolher um homem é de 80%, com certeza a probabilidade de escolher uma mulher vai ser de 20%. Tranquilo? Então, são dois métodos aí que a gente tem para resolver essa questão número 4. Agora vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que aparecem no mercado financeiro às vezes. Não exatamente no mercado financeiro, de ações e tudo mais, mas vamos pensar um pouco mais no nosso cotidiano. Por exemplo, e se a gente tivesse um comércio? Ia ser importante saber o conceito, a definição do que representam algumas palavras que aparecem nos exercícios, como por exemplo, lucro, prejuízo, valor de custo, valor de venda e coisas desse tipo. Para isso,
A gente vai fazer uma explicação rapidinha aqui e depois vamos para a nossa questão número 5, beleza? E agora, para a gente finalizar essa parte de porcentagem, se liga só nesses conceitos interessantes que eu marquei aqui para a gente dar uma olhada. Bom, os conceitos principais que aparecem aí em exercícios que são importantes que a gente entenda o significado são esses aqui, mais outros dois que eu vou falar com vocês na hora de resolver o exercício. O primeiro deles é o conceito de lucro, que é um salto positivo de determinada operação. Então, o que é o lucro? Quando você adquire um produto e depois revende ele, normalmente você espera ter um lucro, que é o quê? Um ganho com isso, um saldo positivo com isso. Então, o lucro nada mais é do que a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Por quanto você vendeu, menos quanto aquilo custou para você. E, nesse caso aqui, a gente chama de lucro se o resultado for maior do que zero, se for positivo, certo? Já o prejuízo, ele segue a mesma expressão. Ele é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Mas quando esse valor dá negativo, ou seja, quando você tem que vender alguma coisa por um preço menor do que aquele que você pagou. A gente chama isso de prejuízo. Tranquilo? Bom, custo são os valores envolvidos na compra de alguma coisa, na compra de qualquer coisa. Então, por exemplo, você vai comprar um computador, um celular. Você paga o valor do computador, mas você também paga impostos sobre isso, você também tem uma taxa de administração do cartão de crédito, se a gente for parcelar isso no cartão. Então, tem vários encargos que estão aí embutidos ao valor do produto também, certo? Então, o custo é todo o valor que você gasta para adquirir alguma coisa. Tranquilo? Preço de venda vai ser o preço pelo qual você vende determinada coisa, certo? E aí, normalmente a gente procura uma opção que nos dê lucro, né? Então, normalmente a gente encontra preços de venda maiores do que preços de custo, certo? Normalmente, mas vamos lá, muitas situações podem aparecer, não dá para ganhar sempre, né? E por fim aqui, o montante, valor inicial acrescido de juros. Então, naquele exercício, por exemplo, que a gente acabou de fazer, exercício número 3, que falava sobre o empréstimo que foi pego por um país no Fundo Monetário Internacional. O que acontece? O valor que a gente chegou ali, né, da dívida, é o que a gente chamaria de montante, que é o valor inicial mais os juros que foram cobrados em cima daquele valor inicial. Isso é o montante. Tudo bem? Agora, se eu perguntasse para você qual foi os juros que foi cobrado, aí você teria que calcular o montante e subtrair o valor que o país pegou emprestado. Então você faria aqueles 3,375 milhões menos o 1 milhão que ele pegou emprestado. Então os juros seriam 2,375 milhões. Beleza? Agora vamos lá. Nessa questão número 5 aqui, tem uma sacada bem interessante que eu quero mostrar para vocês sobre o cálculo do preço de custo e, além disso, uma sacadinha inteligente no final para poupar a gente de fazer algumas contas. Beleza? Vou ler o enunciado aqui para vocês. Ele está dizendo o seguinte: um comerciante comprou um automóvel por R$18 mil, pagou R$1.000 de imposto e em seguida vendeu com um lucro de 20% sobre o preço de venda. O lucro do comerciante foi... E aí tem as nossas alternativas. E aí vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma sacada muito interessante logo no começo da questão. Ele pagou no automóvel 18 mil e pagou R$1.000 de imposto. Então, ao todo, qual foi o preço de custo desse automóvel para ele? Só os 18 mil? Não. Os R$1.000 de imposto também estão inclusos no nosso preço de custo nesse caso. Então, o custo desse automóvel foi R$19 mil. É a nossa primeira constatação aqui, ó. Custo igual a 19 mil. Certo? A partir daí, ele disse para a gente também a seguinte informação. Ele vendeu o seu automóvel depois com 20% de lucro sobre o preço de venda. Bom, isso quer dizer o que então? Isso quer dizer que o lucro é igual a 20% do preço de venda, que a gente ainda não sabe qual é. Então, por enquanto, nós temos bastante letras aqui, certo? A gente pode melhorar isso aqui um pouquinho, pode escrever que o lucro é igual a 20% é a mesma coisa que 0,2. Então, 0,2 V, certo? Isso é o que significa essa afirmação, 20% de lucro sobre o preço de venda,
certo? Para a gente calcular então qual foi o lucro, a gente precisa montar aí a relação entre o preço de venda e o preço de custo, beleza? Então pensa no seguinte, o lucro ele é uma composição dos dois valores de certa forma, concorda? Ele tem uma relação, então nós vamos usar essa relação, ó. Lucro é igual a venda menos o custo. A venda a gente ainda não sabe quanto é, mas eu sei que o lucro vale 20% do preço de venda. Olha só, 0,2 V é igual a V menos o preço de custo que a gente tem de 19 mil. Nessa equação aqui, ó, a gente tem uma única incógnita, e aí fica tranquilo para resolver. Eu vou passar esse 19 mil somando para o outro lado e o 0,2V subtraindo para este outro. Vai ficar assim, ó, 19 mil igual V menos 0,2V. O resultado aqui vai ser 0,8V, certo? Então nós temos essa relação aqui por enquanto, e aqui eu quero fazer um stop. Dá uma olhada para esse momento. Você quer calcular qual foi o lucro, certo? E o lucro é 0,2 vezes o preço de venda, certo? Significa que nessa situação a gente precisa necessariamente calcular qual foi o preço de venda, para depois poder subtrair um do outro e encontrar o lucro? Não obrigatoriamente. Esse é um caminho. Se você quiser, pode passar o 0,8 dividindo, fazer a conta e encontrar o preço de venda. Depois disso, você vai substituir nessa expressão o preço de venda, o preço de custo e encontrar o valor do lucro. Beleza? Se você não quiser fazer dessa forma, pega essa visão. Dividindo ambos os lados da equação aqui por 4, olha só que da hora o que acontece. Divide aqui por 4, divide aqui por 4. Do lado de cá, a gente vai encontrar um resultado não muito complicado, que é 4.750. Pode conferir a conta aí. E do lado de cá vai aparecer 0,2V. Você fala, professor, mas eu quero achar o V para poder substituir. Não é isso que você quer. Você quer encontrar qual é o lucro. E o lucro é exatamente 0,2V. Ou seja, quer dizer que isso aqui representa o nosso lucro. Ou seja, o lucro é igual a R$ 4.750. Como está aí na nossa alternativa, número D. Tranquilo, pessoal? Curtiu a sacada? Bom, a gente encerra a nossa aula de porcentagem por aqui. Não perca que na próxima aula a gente vai começar o nosso curso de funções, tranquilo? Não se esqueçam de procurar conteúdos na internet, listas de exercícios e praticar para ficar cada vez melhor nos temas que a gente tem trabalhado por aqui, beleza? Beijo nos seus corações e até a nossa próxima aventura.